sem dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar, sem sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Onda do mal que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sentir ao meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, com o rosto estou para vos salvar, sem sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossega, sossega, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, com o rosto estou para vos salvar, sem sossegar. Sossegai, sossegai, oh, 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 oh. Sossegai, sossegai, Palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 26. Palavra de Deus no no livro de Atos, 27. Dando continuidade
as pregações panorâmicas neste texto. Atos 27, e nesse capítulo é extenso, então eu ministrarei em duas partes. Hoje, do versículo 1 ao verso 26. Atos 27, de 1 a 26. Paulo viaja para Roma e nós vamos parar hoje na primeira admoestação que ele faz. A tripulação, tende bom ânimo. Uma breve introdução para nós compreendermos onde queremos chegar e o que esta passagem apresenta. A irmã missionária do Portas Abertas esteve aqui. Muitos estiveram presentes no dia. E, contando o seu testemunho, disse uma frase que chamou a atenção de alguns irmãos, que eu reproduzo aqui. Ela perdeu o marido, ficou desorientada, com filhos pré-adolescentes. O que fazer da vida? Nesse contexto, ela disse, e ela foi encaminhada para ser missionária da Portas Abertas a partir daí. E ela disse, se nós soubéssemos o que pode nos aguardar durante a nossa peregrinação de fé durante a vida, talvez não iniciássemos a caminhada. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Se tormentas sobrevirão, se abundância, isso não cabe a nós. E se nós soubéssemos, ficaríamos assustados. O apóstolo Paulo tinha convicção de que ele chegaria a Roma. No capítulo 23 deste livro, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, aparece, senta ao seu lado e diz, coragem, Paulo, porque importa que dês testemunho ao meu respeito também em Roma. Então Paulo tinha profunda convicção de que chegaria a Roma. Por outro lado, não sabia quais os meios usados por Deus para cumprir o seu propósito. E nós sabemos pelo relato, de antemão, que em todo lugar que Paulo passava, o que aguardava era sofrimento e tribulação. Ele tinha também este pressentimento que o Espírito Santo tinha revelado. Angústia, sofrimento e tribulação. Ele estava convicto, mas os meios que Deus usaria, ele não sabia. Até aqui, no final do capítulo 28, Paulo tinha sido linchado na porta do templo por uma multidão, escapou dos açoites dos romanos, foi mantido preso injustamente por 2 anos, enfrentou 4 tribunais, um naufrágio em alto mar e picado de serpente. É pouco? Você acha que sua vida está mesmo difícil? Você tem dúvidas de que chegará ao final seguro e perseverante na fé? Irmãos, nesta passagem nós somos confortados com a providência de Deus, no fato dele dirigir todas as coisas, desde a maior à menor, controlando-as e conduzindo-as para a sua glória e fazer de nós filhos à sua imagem e semelhança. Nesta passagem nós vemos esta providência e o seu amor leal em salvar somente pela sua graça. Então, o propósito da mensagem de hoje é alegrá-los nos atos salvadores de Deus. Alegrá-los com os atos salvadores de Deus. Pessoas que
perderam toda a esperança. Perderam um rumo. Saíram da sua trajetória e que estão perdidos. Só há um que pode dar rumo à sua vida: Jesus Cristo, o Senhor. É sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã. Alegrar-nos com os atos salvadores de Deus, sermos confortados com a providência e o seu amor leal. Posso ouvir um glória? Tô brincando. Glória a Deus por sua palavra. Na primeira parte da nossa passagem, nós então temos o registro de Lucas a respeito do começo da viagem, saindo de Cesareia para Roma. Eles entram no barco, que era o modelo de transporte comum, fazem uma baldeação no terminal São Mateus, fazem uma baldeação em determinada ilha, e nesta baldeação eles deixam um barquinho pequeno, do tipo lotação nossa aqui, vai parando em todo lugar, e depois ele pega um transatlântico. Até aí tudo está correndo bem, na calmaria. Veja só. E nesse momento, nós vamos vendo que há uma autossuficiência. Não é verdade? Quando tudo está muito bem, talvez sua vida esteja muito bem. E há uma autossuficiência, bancos esvaziados. Não preciso de Deus, não preciso de palavra, não preciso de orientação. Quem precisa são outras pessoas. A autossuficiência é perigosa. E normalmente ela acontece nos tempos de calmaria. Na primeira parte, Lucas faz um registro detalhado de como a viagem está encaminhando. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e outros pesos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que era da cidade, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então, irmãos, não vou entrar em detalhes aqui, mas Lucas está escrevendo agora em terceira pessoa do plural, incluindo-se. Do capítulo 21 a 26, ele fala de Paulo e das circunstâncias. Agora ele diz nós. Lucas está no barco, junto com Paulo e Aristarco. No versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Lembra que eu já falei para vocês que os presos tinham que ser sustentados pelas pessoas. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. A Chipre é a ilha, o vento estava contrário, então geralmente qual era o tipo de navegação? Eles costeavam as cidades e as ilhas, porque protegia do vento. Então a ilha estava aqui, eles iam o mais próximo possível para ter toda a segurança. Se o barco dá um problema, eles conseguem jogar o bote e chegar fácil. Nós vamos ver aqui muitos elementos da náutica, que eu não entendo absolutamente nada. Eu só vou falar de papagaio de outros comentaristas. Quem sabe de náutica aqui é o seu Geraldo. Você perguntar para ele, depois os detalhes pode perguntar para ele. Então, partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião de um navio de Alexandria, agora esse aqui é o transatlântico. Era um navio que vinha da África, da cidade de Alexandria, ia para Roma, geralmente transportava trigo. Era um fluxo de comércio de trigo muito grande. Ele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmone. Costeando-a, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, do qual estava a cidade de Lazéia. Então nós temos aqui uma narrativa
das mais importantes sobre navegação da antiguidade. Nenhuma escritura se compara a esta. Odisseia de Homero ou outros textos que você tem, que era comum, era algo muito interessante na época, você ter uma literatura de naufrágio, tipo, era a fofoca desse século. Então Lucas, aproveitando esta cultura, né, estas ênfases, registra em minúcias esta viagem, provando a historicidade dos fatos. William Ramsay, que é um comentarista citado pelo John Stott no livro dele, foi um agnóstico que foi pesquisar a legitimidade desse relato. E ele foi, evidentemente, para desmistificar. E ele terminou a pesquisa convertido. Ele diz: não é possível que esse texto tenha sido escrito por alguém do segundo século. Tinha que ser do primeiro século e Lucas, de fato, estava lá. Este homem se tornou protestante e as pesquisas em Novo Testamento tomaram outro rumo depois de William Ramsay. Então, só por isso, pastor, porque todos esses detalhes eu não entendo nada de náutica. Como dizia o presbítero João, ou presbítero, como diz, né? Se eu não entendo, eu creio, porque é a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender e crer nessa suficiência da Escritura. Bom, o que acontece é que até aqui está indo tudo bem. A calmaria, apesar dos ventos contrários. E nós tiramos aqui um primeiro ponto, que é justamente esse: a inspiração e a confiabilidade do registro bíblico. Não sei se você crê de fato na palavra de Deus. Talvez você seja um ateu nesse ponto. Eu creio na palavra de Deus, mas ela não diz nenhum respeito a mim durante a semana. Isso é ateísmo. Você não ouve a palavra, não medita na palavra, não ouve uma pregação. É porque você é um ateu, na verdade, um ateu prático e indiferente para a sua vida, a palavra de Deus. O que acontece é que esses homens, então, irmãos, nós temos a inspiração e a confiabilidade no registro bíblico. Por isso, esses detalhes. Mas acontece que a calmaria traz um pouco de orgulho também. Um pouco de tranquilidade que nos faz desprezar conselhos. Veja só, no versículo 9. Depois de muito tempo, eles estão navegando devagarinho, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo. Olha como é bonito o jeito que Paulo fala. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para nordeste, para sudeste. Então ali, enquanto eles estavam caminhando, a navegação relativamente difícil, mas calma, Paulo então se levanta e diz: eu acho que a gente tem que parar aqui. E de fato, eu faria como o centurião fez. Você vai ouvir o pastor ou vai ouvir o mestre do navio, que era o que mexia, que dirigia, e o capitão, que governava aquilo ali? Quem que você ia ouvir? Os membros não estão ouvindo nem o pastor em termos de Bíblia, quanto mais termos de navegação. Infelizmente. Não todos, né? Então, nesse ponto, eles preferiram dar ouvidos ao chefe da embarcação e ao marinheiro aqui que dirigia. Então, na calmaria, a gente tende a desprezar os conselhos. Nós estamos com os ouvidos ensurdecidos. Há uma autoconfiança. Vai dar tempo. Pode deixar, pastor. Vai dar certo. Eu tenho experiência nisso. O senhor não tem. Seu negócio é Bíblia. Na calmaria, esse é o primeiro ponto.
nós nos tornamos um pouco relapsos em desprezar a palavra de Deus, aos conselhos que Deus nos dá, de maneira geral. Por que Paulo falou com ele sobre isso dessa forma? Basicamente porque Paulo já tinha viajado de navio. Quanto você acha que ele já tinha nas 3 viagens missionárias? 5.000 quilômetros de barco. Quantas vezes Paulo naufragou? 3. Ele estava falando a partir do senso comum, a intuição da experiência. E disse para aquela embarcação: olha, eu acho melhor nós não sairmos. E o terceiro motivo, porque estava se aproximando o inverno. E eles estavam percebendo que no inverno eles estavam achando um lugar melhor. Bons Portos não seria um lugar legal, porque era uma baía aberta e os ventos batiam forte. Então veja só que Deus está usando a experiência de Paulo como um viajante para comunicar: olha, o caminho não é esse. Mas eles não ouviram o conselho. Como diz o ditado, quem não ouve conselho, ouve coitado. Você tem ouvido a palavra de Deus de verdade? Isso tem transformado a sua vida? Tem conduzido tem orientado o seu rumo e as suas decisões? De verdade? Cuidado, porque na calmaria nós somos, e eu também, propensos a desprezar os conselhos de Deus. Desprezar os conselhos de homens e mulheres sábios que passaram por experiência e querem nos dirigir. Bom, tendo recusado então, eles continuam a viagem. No versículo 13 até em diante, nós lemos o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Meu primeiro ponto: eles estão dentro do plano, na calmaria, e a autossuficiência toma o coração. O segundo ponto: agora eles estão viajando, mas haverá uma tormenta. Uma tormenta repentina. E qual a sua situação que eles ficam? Humildes, mansos, prontos para ouvir. Então, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Ou seja, perpendicularmente, né? Assim, de ladinho. E aqui tá tudo bem, agora o vento tá sul. Quando você quiser dizer se tá tudo bem, quando o pastor pergunta para você, a vida tá boa? Você diz assim, só vento sul, pastor. Tá tudo a favor. E eles disseram, tá vendo, Paulo? Nós sabemos o que estamos fazendo. Mas olha só. Entretanto, sempre essa palavrinha aqui machuca o nosso coração. Né? Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha de Creta um tufão chamado Euroaquilão. O que é o Euroaquilão? É um vento nordeste. Ele desce as montanhas de Creta e pega o navio de lado, assim, ó. E eles costeavam, o barco vai para onde? Pro alto mar. Eu nunca fui para alto mar, mas nem quero ir também. Não tenho esse desejo. Eles são, então, empurrados para fora da rota que eles tinham prescrito ou pensado. Veja só. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, e da partir daqui, eles veem que a coisa fica bem difícil. Eles são jogados com toda a força para mar aberto, e eles tomarão providências para colocar o barco na sua rota.
Vamos ver essas providências daqui a pouco. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Caúda, a custo conseguimos recolher o bote. Então, o que eles fizeram? Deixaram de manobrar, segurar ali na força do braço, deixa o barco ir. Deixa o vento me levar. O vento leva eu. Agora eles pegam o bote para não perder. Versículo 17. Levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem Sirte, e arriaram os aparelhos e foram ao léu. Mais uma medida. Eles amarraram o navio. Aqui tem várias possibilidades, depois pergunte para o Geraldo. Eu acho que cingir seria amarrar fios em torno das tábuas para segurar e ela não bater em alguma coisa, o vento fazer com que a embarcação abrisse. Alguns dizem que era vertical, outros horizontal. Eu sou do grupo do horizontal, mas sem entender nada de navio. A única vez que eu peguei o navio foi lá em Porto Seguro. Quase que a Elisa vai pro mar. Segurei ela. Uma ondinha de nada, ela não... Inexperiente, ela tava assim na metade. Eu falei, cá, mulher, que eu acabei de casar. Já queria ir pro mar, né, amor? Lembra? Inesquecível. Mar não é brincadeira. O mar não é brincadeira. É terrível. É uma força descomunal. E a gente nem tava no mar, né? Tava ali na beiradinha. Deus me livre, não quero não. Só se precisar. E então eles vão ali tentando. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte aliviaram o navio. Ou seja, o trigo que estava ali, tiraram. Prejuízo. Açoitados severamente pelas tormentas, aliviaram o navio. E o terceiro dia, veja só, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio, que deve ser todos os equipamentos necessários, âncora, toda a ferragem. E o que aconteceu? E não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Veja só o que fez a tormenta. Ventos que pareciam favoráveis tornaram-se furiosos em tufões devastadores. Agora o barco está fora do seu rumo, afastado da praia, em alto mar. Estes homens fazem de tudo para salvar-se. E é aqui o instinto natural, é o senso de vida. Puxaram o bote, deixaram de manobrar, passaram tiras no navio, lançaram os utensílios, jogaram fora o trigo. Em outras palavras, não tinham mais esperança de salvação. Se desesperaram completamente. E o versículo 20, não tinham nem sol nem estrelas. Por que Lucas narra isso? Não dava para ver o sol e as estrelas? O que ele está dizendo? Nós estávamos perdidos, vencidos, desorientados. Porque é pela constelação que os navegadores se dirigiam. Ah, olha ali, Orion, as Três Marias. Aqui, Cruzeiro do Sul. Da janela do quarto da minha mãe dá pra ver o Cruzeiro do Sul. Mas eu não sei onde a gente tá mesmo assim. Só sei que dá pra ver o Cruzeiro do Sul. Não dava, não tinha mais o que fazer. Estes homens foram vencidos a chegar naquela situação. E essa palavra é muito forte. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. Talvez você tenha chegado aqui hoje sem esperança de salvação.
Você não encontrou a salvação em nenhuma das suas tentativas. Você tenta, com a força dos seus braços, salvar-se. Você gasta seu dinheiro, você usa sua beleza, você usa sua idade nova ou mais velho. Afinal, você tenta salvar-se, mas não consegue. E qual é a bênção desse estado? E aqui é a minha aplicação. Na tormenta, Deus prepara nosso coração para ouvi-lo. Na tormenta, Deus prepara o nosso coração para ouvi-lo. Aqueles homens que deram de ombros para Paulo, agora se veem totalmente despidos de qualquer condição para salvar-se. Deus faz isso conosco. E agora, Deus prepara o coração deles para ouvi-los. Versículos 21 a 26, que é a minha aplicação hoje. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, olha o que ele lembra. Na verdade, e não é para ser irônico, mas para dizer que aquilo que ele está falando é digno de confiança e fé. E é isso para vocês e para mim também. Não são palavras vazias, elas são cheias de conteúdo, autênticas, inspiradas. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta. Partir de Creta para evitar esse dano e perda. Eles estavam muitos dias sem comer pelo desânimo. Escassez de alimento e desânimo. Ou nós vamos morrer deprimidos. Qual é a característica maior de alguém estar deprimido, se não? Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvação. Não queriam comer, mas veja a palavra de encorajamento dentre as 3 que Paulo diz até o capítulo 28. Mas agora já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo! Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário, vamos dar numa ilha. E a minha aplicação é esta: a salvação vem de Deus. Você pode estar procurando salvação pelo seu braço, empenhando todo o seu esforço. E o que você vê é que você vai morrer na praia. Por quê? Porque a salvação pertence a Deus e não a homens. Deus, na sua providência, nos conduzirá ao destino para o qual nos preparou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem principado ou potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Os seus filhos Ele levará
ao seu destino. Embora o caminho até lá possa ser como este aqui, de sofrimento, tribulação. Deus providenciará que cheguemos ao nosso destino. A segunda aplicação: tem de bom ânimo. É o versículo mais lido na história da humanidade cristã. É, né, pastor? Jesus que disse: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo. Como você chegou aqui hoje? Arrastado, arrastada. Não é pra você chegar assim. Não era, né? Talvez é porque você já esteja no raquitismo espiritual. Semana inteira sem Bíblia, sem oração, sem comunhão com os irmãos, oportunidades desprezadas. Como é que você acha que você vai chegar aqui? Aproveite. Tende bom ânimo. Não por confiança em nós, mas porque há uma palavra que nos promete. Deus falou comigo através do seu anjo. Não comigo, eu sou com o Paulo. E por último, Deus salva soberanamente em Cristo. É preciso que acabe toda a sua força. Se há alguma coisa que você queira fazer para salvar-se, Deus vai tirar tudo isso dos seus eleitos, para que você se afogue. E quando você não tiver mais forças, e quando você for humilhado, Ele vai te salvar. O reverendo Augustus, pregando nessa passagem, conta a história do acampamento de pastores. E aí os pastores foram lá e um foi nadar, foi até o lago, teve cãibra e começou a se afogar. E os pastores correram para a borda e o homem lá se debatendo. Eu vou morrer e tal. E tinha um pastor lá, segundo ele, né, chamado de João. Acho que é uma anedota. E o João era campeão de natação. E enquanto o homem se debatia, o João ficava... Os pastores desesperados. O João, o homem vai morrer. E ele lá. E no momento aquele homem afundou. Aí o João entrou, deu 3, 4 braçadas, pegou o pastor. E os outros disseram: mas tá vendo? Você deixou ele morrer. Você é o campeão de natação. Onde já se viu isso? Ele falou: meus irmãos, se eu vou buscar ele enquanto ele está se debatendo, os dois vão morrer. Mas quando ele não tinha mais forças para tentar salvar-se, era a hora de eu salvar. Você é salvo mesmo? Ou você ainda tenta salvar-se por suas forças? Pelo que você faz? Você é salvo mesmo? Você está como esse homem inerte, afogado, sem esperança qualquer de salvação por si só? Olha para Pedro. Jesus, se é o Senhor, manda ir ter contigo. E Pedro, vem. Pedro começou a andar, só tem 2 pessoas que andaram na água. Tinha essa brincadeira antigamente, que era Pedro e Evangivaldo. Tinha um meme. A gente brincava com ele. Bom, Pedro caminhou de certo ponto, mas em determinado momento Pedro afundou.
porque olhou para a tempestade e não para o seu Senhor. Será que os seus ouvidos hoje estão aptos para ouvir isto e atender definitivamente? Converter-se dos seus pecados, assumir que Cristo é o Redentor, que você se arrependa hoje e abrace esta cruz que é o único meio de salvar-se? Que você não tem esta competência, mas nós temos um Salvador poderoso. E durante o culto nós lemos a mulher do fluxo de sangue. Preguei também essa passagem 3 vezes a semana, essa aqui é a 4ª. O que aquela mulher tinha? Muito dinheiro. Só que ela estava doente há 12 anos. E ela gastou tudo. E ela passou em todos os médicos. Mas ninguém lhe dava solução para o problema. A cena é a seguinte, ela se aproxima de Jesus. Uma multidão está comprimindo Jesus. Uma multidão está apertando Jesus atrás de Jesus. Declarando Jesus. Esta mulher não tem mais saída. Podemos dizer que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento dela. O que ela faz? Eu vou até Jesus. E ali ela toca as vestes. E a hora que ela toca, Jesus diz: opa, senti que de mim saiu poder. Alguém foi verdadeiramente beneficiado por mim. E os discípulos inconformados: Senhor, todo mundo está te apertando aqui. Como é que você me pergunta quem é que te tocou? Perceba que tem uma multidão, tem os discípulos, tem Jesus e tem a mulher. O que Jesus diz? Uma pessoa me tocou. Estranho, né? A questão é que havia uma grande multidão comprimindo Jesus, mas nenhum deles o tocou. Seguia religiosidade, desejos religiosos, esperanças religiosas, mas ninguém foi energizado pelo poder de Cristo. Uma multidão, mas uma mulher, pela fé, esvaziou-se e esvaziada de si, toca Jesus, e a resposta é: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quando não há nada em nós, é tempo de Deus nos salvar. Que Ele talvez esteja esvaziando o seu coração e preparando-o para ouvir o que ouviu hoje. Para dizer: eu sou verdadeiramente salvo por Jesus. Que Deus os ajude. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens urgendo mal, as águas não podem a naufragar.
Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, com vós estou para nos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Não dá no mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encafelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, com você estou para nos salvar. Sem sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar.